Práticas antirracistas na saúde são aquelas que reconhecem, enfrentam e buscam superar as desigualdades raciais historicamente estruturadas no cuidado e no acesso à saúde no Brasil. Elas passam pelo compromisso de profissionais, instituições e políticas públicas em garantir um sistema único de saúde universal, integral e equânime, que considere as especificidades do povo brasileiro. O AMA Psique e Negritude, ao longo de seus 30 anos de história, tem sido um espaço fundamental de articulação, formação e produção de conhecimento sobre saúde mental da população negra, ampliando o debate sobre os impactos do racismo na saúde e na subjetividade das pessoas. Desde nossa fundação, seguimos atuando na formação de profissionais de saúde, na promoção de rodas de cuidado e no fortalecimento de práticas comunitárias que reconheçam as ancestralidades, os saberes tradicionais e os direitos da população negra. Nesse episódio, vamos conversar sobre experiências e práticas exitosas que vêm construindo caminhos antirracista dentro do SUS, apontando para um futuro de cuidado mais justo, inclusivo e respeitoso com as diferenças. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Cuidar de forma antirracista é afirmar, com ações, que vidas negras importam. É garantir que pessoas negras tenham saúde, dignidade e respeito no SUS e na vida. E isso é compromisso com um Brasil que cuida de todas as pessoas. Olá, eu sou Lucinha Silva, psicóloga, psicanalista e cofundadora do AMA Psique e Negritude. Esta série de programas é o nosso consultório ampliado, um espaço de troca, análise e construção coletiva, onde refletimos sobre os desafios e as possibilidades de um Brasil mais justo, antirracista e comprometido com o cuidado integral da população negra. Um espaço que visa abrir portas para o bem viver da população. Um espaço para construir pontes para o futuro. Hoje, o nosso papo é sobre práticas exitosas e antirracistas no Sistema Único de Saúde. Falar de saúde pública no Brasil exige reconhecer que o racismo é um determinante social que impacta diretamente o acesso à qualidade e à efetividade do cuidado em saúde para a população negra. Em 2009, como resultado de muita luta do movimento negro e por saúde pública, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, reconhecendo o racismo como um determinante social que contribui para as iniquidades em saúde. Essa política tem como objetivo promover a equidade no SUS, considerando as especificidades da população negra e enfrentando o racismo institucional. Porém, apesar de instituída em 2009, essa política ainda enfrenta grandes desafios para sua implementação efetiva em todo o país. Até 2019, 10 anos depois, menos de 30% dos municípios brasileiros haviam incorporado a política às suas práticas e diretrizes locais de saúde. Por outro lado, há experiências exitosas que apontam caminhos para um SUS mais justo e inclusivo, iniciativas como o fortalecimento da coleta do quesito raça-cor nos sistemas de informação em saúde, a formação de profissionais com enfoque na equidade racial e a implementação de práticas de cuidado que valorizam saberes ancestrais e comunitários têm contribuído para a promoção da saúde da população negra. Nesse episódio, a gente vai conhecer algumas dessas práticas e discutir como elas têm transformado realidades, promovendo um cuidado mais humano, integral
e antirracista. Vamos construir pontes para um futuro com mais saúde e equidade para todas as pessoas. Estamos com Cris Vicentim e Rafaela Pacheco. Contamos também com a presença online de Tadeu de Paula. Estamos profundamente honradas com a presença de vocês aqui. E para começar, por favor, se apresentem brevemente com sua autodescrição. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, olhos claros, estou vestindo uma roupa geométrica branca e preta, uma calça preta. Sou professora da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psicologia. Fui professora também da PUC, como docente, trabalhando bastante próxima ao Sistema Único de Saúde, na formação de profissionais de saúde, mas também muito dedicada às políticas públicas para a infância e adolescência, focalizando aí especialmente o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Então, meu ativismo talvez principal seja no campo da infância. Sou uma crianceira, como se diz. Eu sou Rafaela Pacheco, eu sou uma mulher cis, branca. Eu tenho os cabelos grisalhos, cacheados, estou usando um óculos preto, estou também com uma blusa rosa, com um acessório em forma de coração, estou usando também uma calça cinza. Eu sou médica de família e comunidade, sou sanitarista, atuo como trabalhadora do SUS Recife desde 2008, mas sou médica desde 2006. Sou supervisora da Residência de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Recife. Também atuo como professora no curso de Medicina do Núcleo de Ciências da Vida da Universidade Federal de Pernambuco, e na graduação de Medicina. E estou doutoranda da saúde coletiva daqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, onde eu pesquiso sobre a educação médica, também pesquiso sobre gênero, sobre práticas integrativas e sou militante do SUS, sou militante feminista e atuo também na luta antimanicomial. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde, meu nome é Tadeu de Paula, sou um homem negro cis, pardo, cabelo cacheados, barba grisalha, uso óculos, psicólogo, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Federal do Rio Grande do Sul, onde também sou professor da pós-graduação em Psicologia Social Institucional. Atuo, pesquisas e apoio ao Sistema Único de Saúde, represento a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, nas temáticas relacionadas a políticas de saúde, álcool e drogas, onde tenho atuado de modo mais intensivo e pesquiso, estudo a relação entre o campo da saúde e a problemática do racismo e seu enfrentamento. Uma honra estar aqui. Cris, queria começar te escutando. Na sua visão, quais são os principais avanços na construção de práticas antirracistas na saúde dentro do SUS? E na sua experiência, o que você gostaria de destacar? Legal. Eu queria também falar que estou muito contente de estar aqui, dizer da alegria de conversar com vocês do Ama Psique e Negritude. Eu acho que, assim, primeiro vou destacar que eu acho que são grandes avanços, a construção da política integral de saúde da população negra, em 2009, especialmente por conta da luta do movimento negro. Claro que ela não está ainda implementada o tanto que gostaríamos, mas ela foi um dispositivo jurídico, político, de indução e de ampliação, enfim, do processo de trabalho, da atenção e saúde, com foco para garantir maior equidade na saúde da população negra. Então, acho que esse é um avanço importante, uma ferramenta de luta importantíssima, insuficiente, obviamente, a gente sabe que tem outros elementos, mas também queria destacar, acho que eu fui acompanhando, até por conta da minha experiência na formação de profissionais de saúde,
pude acompanhar nesses muitos tempos, né, a ampliação da presença de profissionais, né, pretos e pardos, profissionais negros nessa experiência, até por conta daquilo que se modificou na nossa universidade, né, nas políticas de ações afirmativas. A presença desses profissionais tem sido um elemento fundamental, eu acho, tanto na formação, enfim, na construção, né, do olhar e da perspectiva, né, de uma leitura, né, racial e racializada e com foco numa perspectiva antirracista. Eu acho que a presença modificou a posição dos usuários, né, modifica a leitura, o olhar e a atenção, né. Acho que esse é um elemento que tem sido bastante importante e acho que nos elementos, eu acabei, até por conta da minha presença maior como trabalhadora da universidade, acompanhando muitos processos formativos, né? Então, o próprio programa Educação pelo Trabalho e Saúde, os programas que se fizeram focalizando, né, ou induzindo a universidade a assumir radicalmente, né, uma formação para o SUS, né, porque a gente sabe, apesar, né, muitas universidades públicas, né, formando profissionais, né, para trabalhar na saúde privada e não formando, né, a política dos mais médicos, como a Rafa colocou. Eu acho que essas experiências puderam focalizar, até pela presença de estudantes, né, também de estudantes negros, mas não só isso, mas pela presença de um olhar para a formação em saúde, numa perspectiva da equidade, né? E aí equidade racial, equidade de gênero, né? Acho que a gente pôde trabalhar principalmente com os jovens, né? Com os estudantes que também foram formando os próprios professores, né? Acho que a gente teve assim, uma experiência do Versus, do Programa Educação pelo Trabalho em Saúde, permitindo com que a própria universidade alterasse seus modos de formação e colocasse foco, né, por exemplo, e principalmente no debate, nos temas, né, da política de atenção à saúde da população negra. Estou trazendo esses 3 elementos, mas acho que temos muitos outros, as próprias experiências, né, as práticas que se fizeram nos contextos, né, com a leitura territorial e com a leitura suzista, muito, né, voltada para os determinantes sociais da saúde, permitiram também uma expansão importante, né, e uma construção de práticas antirracistas que eu acho também relevantes. Sim. Não sei, da minha experiência, acho que queria talvez destacar 2 coisas rapidamente. Eu pude trabalhar num bairro de São Paulo, estamos falando da cidade de São Paulo, um bairro com população majoritariamente negra, né, com a presença, portanto, né, de culturas afrodiaspóricas importantes que puderam ter lugar e tiveram, né, lugar mobilizadas também pela experiência de profissionais negros, mas não só, como a experiência do Quilombrasa, então o bairro da Brasilândia, com várias experiências muito interessantes, que se der tempo daí a gente pode voltar a falar, né? Mas experiências concretas, de fato, mobilizando, né? Enfim, o lugar, né? E a experiência antirracista, né, na vida concreta ali, no cotidiano de trabalho, que acho que esse é um outro elemento bastante importante, né? Uma coisa é a gente ter políticas, né, macropolíticas, a outra é ter um cotidiano vivo, né, e informado por essa perspectiva, né? Obrigada, Vicentim. Rafaela, pensando nos desafios específicos que a população negra enfrenta no acesso à saúde, principalmente quando falamos da saúde mental, o que você destacaria como as principais conquistas na efetivação do direito à saúde da população negra? Bem concordando com a fala de Cris, né, sem sombra de dúvidas, a própria criação do Sistema Único de Saúde, ele foi algo muito importante no sentido de garantir
a partir de seus princípios e diretrizes, a universalização da saúde, a integralidade do cuidado. Agora, a garantia de um desenho de política de saúde da população negra é uma grande oportunidade, seja na política, seja na premissa ética de que há diferenças e marcadores importantes na determinação social do processo saúde-doença que garantem que a gente possa ter um aprofundamento desse processo de saúde-doença na perspectiva das pessoas pretas e pardas, que são a maioria da população brasileira. Então, pensar esse recorte, pensar na possibilidade de garantia dessa especificidade, né, e de como essas pessoas adoecem e morrem, né, e como que elas passam suas vidas e o que a gente pode garantir para pensar a perspectiva da qualidade de vida delas, e entendendo que o racismo ele é uma constituição da própria formação do sistema capitalista, e esse racismo ele vai atravessando esses processos de saúde-doença, sem dúvidas, é uma grande conquista, né? Eu destacaria essa questão das cotas, é um marcador muito importante, a gente pensar que as cotas foram um começo de uma abertura das universidades brasileiras, marcadamente brancas, marcadamente elitizadas, a uma possibilidade de garantia, de fato, de democratização de um direito humano, que é a educação e o acesso à educação. Então, poder ter essas pessoas que são o Brasil, né, e essa porta da universidade está começando a se abrir para essa população, é uma coisa muito importante e, a meu ver, também muito determinante. Estando na universidade, a gente percebe muito fortemente a diferença que isso faz no sentido, inclusive, da gente aprofundar, né, no lugar que eu estou de educadora médica, essas questões do ponto de vista da própria construção do conhecimento. Nós temos uma ciência médica que ela foi construída com saberes, né, que marcadamente já tinham um olhar muito racista, né? Então, a ciência que vai sendo produzida e que, a depender de como ela caminha, ela pode ser mais ou menos... pode garantir mais ou menos inclusão das pessoas, né? E os corpos negros, eles foram utilizados em alguma medida, por exemplo, para a fundação da ginecologia e da obstetrícia, né? Mas na boa parte das pesquisas, as vidas que importam, elas são, e isso desenha a própria pesquisa médica, né? Então, as vidas que importam são as vidas dos corpos brancos. Então, ter pessoas na universidade, nesse local de construção de pesquisa, pensando e construindo saber e fazendo esse enfrentamento dessa construção que é histórica, né, e de uma ciência que tem elementos éticos e políticos que precisam ser questionados, para mim também é um ponto que é muito importante da gente poder pensar, né? Acho que a própria política, né, de se pensar o programa Mais Médicos, né, garantindo o acesso e uma universalização real do cuidado da população brasileira, também é algo importante na conquista de um SUS que seja antirracista, né? A gente tem atravessamentos também, são muito desafiadores os cuidados, o próprio acesso à saúde, nós sabemos que não é tão universal assim, né? E esses marcadores e a construção disso passa também por garantir esse acesso à educação, garantir esse acesso à saúde e problematizar isso dentro e fora da universidade. Então, pensar esse lugar também é algo muito importante, e eu penso que o programa Mais Médicos, o projeto Mais Médicos, ele também é um lugar que também pode apontar nesse sentido, né? E penso que a política de equidade em si, né? Então, a gente pensar numa força, nessa última quadra histórica que a gente tem, de construir um discurso que dê possibilidade do aprofundamento de relação ao próprio SUS. Então, o que é que eu falo de equidade quando eu penso equidade, né? Então, esse processo da equidade, ele precisa ser marcado por atos e não só por discursos, né? Então, eu não posso ter, por exemplo, uma saúde da população negra que se coloque apenas a discutir doença falciforme, por exemplo, que é um problema muito importante e precisa, de fato, desse aprofundamento e que historicamente não aconteceu mais. A saúde da população negra, o adoecimento das pessoas negras, as mortes das pessoas negras têm recortes e contornos que são muito específicos, e que, se esse debate não entra na construção do cuidado, ele não está sendo universal e ele não está sendo integral. Então, eu destacaria essas questões, entendendo que
esse desdobramento, ele ainda precisa acontecer um monte, e a gente vai precisar muito de novas pesquisas, a gente precisa de um olhar que aprofunde, de fato, criticamente esse cuidado para que esses princípios e diretrizes do SUS, de fato, saiam do papel, saiam da lei e consigam ser, de fato, um lugar de diferença na vida e na qualidade de vida das pessoas. E você, Tadeu, quais suas opiniões sobre esse cenário descrito pela Cris e pela Rafaela? E quais são suas percepções sobre o tema no contexto que vivemos hoje? Então, eu acho importante, enfim, o que Cris e Rafaela trazem para a gente pensar um pouco esses desafios contemporâneos, né? Porque a política, né, nacional de saúde integral da população negra, ela é uma conquista, mas é importante destacar que ela é uma conquista tardia, né? E acho que isso traz efeitos, né? E então é uma política que ela traz uma marcação muito importante, mas ela traz também a marca de uma política que ainda tenta se instituir, né? Então, e um dos grandes desafios é porque é uma política que ela só pode se efetivar, vamos dizer assim, uma imagem por dentro das outras políticas, ou seja, ela é uma política que ela vai se efetivar por dentro da política de atenção básica, por dentro da saúde mental, por dentro da urgência e emergência, porque ela não é uma política que ela se pretenda ter equipamentos próprios, isso não faz sentido dentro do princípio de universalidade e equidade. Só que ela ainda é tratada como uma política específica, sendo que a maioria dos usuários SUS dependentes são negros, só que ela é tratada como se fosse uma especificidade, ou seja, isso já traz uma torção. Na verdade, ela deveria ser uma política orientadora, né, na centralidade de todas as outras políticas. Só que isso ainda está longe, né, de acontecer, né? Isso não é o que a gente tem visto enquanto força de governo, força de gestão, né? Então a gente ainda tem muito a ser conquistado nesse terreno, né? Mas o que eu acho importante destacar são um conjunto de ações, né, que tem surgido de baixo para cima nos territórios, né? É justamente essa articulação com as práticas, né, de produção de saúde do SUS com os saberes afrodiaspóricos do território, né? Ou seja, o SUS ainda é um campo, como a Cris traz, né, em que a maioria dos profissionais são brancos, né? O racismo ele tem uma dimensão muito difícil de ser localizado e nomeado, porque muitas vezes é um olhar, é uma maneira de dirigir a palavra, é uma maneira de dirigir o olhar, é uma maneira de escutar, ou seja, são dimensões micropolíticas do processo de trabalho que no corpo a corpo é muito difícil a pessoa usuária, às vezes numa posição fragilizada, conseguir tornar isso algo visível para a instituição. Por isso que a gente tem apostado nessa estratégia, né, que a gente tem chamado de um aquilomba SUS, um aquilombamento, né, ou seja, porque somente com a coletividade, com a participação social dos movimentos organizados de diferentes ordens, que podem ser movimentos artísticos, culturais, religiosos também, que isso possa produzir essa interface entre o saber do campo mais técnico, né, do campo da saúde do SUS com os saberes e os conhecimentos dos territórios, né? Então acho que a gente está nesse momento de ebulição, né? Eu vejo como um momento de ebulição, um movimento instituinte da gente poder ir cartografando essas várias experiências e produzindo mais trocas, né? Aquecendo essa rede, né? Eu me situo nesse estágio de construção dessa política, porque também um pouco isso que a Cris traz, né?
O fato de termos mais profissionais da saúde negros hoje tem possibilitado maior visibilidade dessas questões super desafiadoras de serem nomeadas e localizadas, né? A injúria racial, isso é mais fácil de você poder localizar, né? Mas na hora que a gente vai ver, né, as barreiras de acesso, né, são questões que passam muitas vezes por um campo que, embora seja muito presente, né, e as pessoas negras sintam no seu corpo o efeito do racismo, às vezes ela é rápida demais, né? Ela é um gesto que às vezes é difícil de você poder segurar e apontar, né? Mas isso tem efeito no processo de produção de saúde, porque reproduz violência institucional, reproduz o racismo institucional. Então a gente precisa dessa força do território. Queria ouvir de vocês sobre práticas que têm inspirado os caminhos possíveis. Cris e Rafaela, que experiências ou iniciativas antirracistas no SUS vocês destacariam como referências importantes? Legal, eu vou aproveitar a fala aqui do Tadeu, né, que trouxe de forma muito viva, mas da Rafa também, o território e essa nossa alegria suzista, né, dessa invenção, né, do trabalho vivo em ato, desse cotidiano, né. E eu vou falar então das práticas aqui em São Paulo, dos quilombos, né, do aquilombamento, né, na saúde mental principalmente, a experiência então ali da Brasilândia, né, que começa tendo ali, né, a presença da Estefânia, enfermeira ali, né, da Brasilândia, no CAPS IJ, mas também, né, a presença do próprio Emiliano ali e com a anterior presença das feiras de troca preta no CAPS, mas o quilombo é uma experiência de convocação, né, de profissionais, inicialmente de profissionais, mas não só, depois usuários e todos os interessados, né, numa ativação tanto de trazer, né, as culturas afrodiaspóricas para a cena, mas de descolonializar as práticas, né, que são as práticas que, enfim, promovem, né, e seguem promovendo, né, um efeito de apagamento e de opressão e acho que então são práticas também formativas, né? Elas são práticas contagiantes porque elas vão trazendo para a cena, elas vão criando espaços, né, de pensamento e de discussão das próprias práticas do serviço e de visibilidade, né, das culturas afrodiaspóricas, e isso tem sido uma revolução na cidade de São Paulo, assim, no serviço de saúde. A gente tem hoje vários quilombos, né, várias organizações dos profissionais que promovem sistematicamente, né, uma reflexão. Acho que, então, os quilombos, né, que estão presentes hoje nas várias coordenações de saúde da cidade, né, vamos ver, trazendo também interfaces e fronteiras, né, bastante importantes com a universidade, com outros, né, serviços do território, com outras políticas, né, abrindo um debate para além do SUS. E acho que outra experiência que eu tenho acompanhado, que o Tadeu, de certo modo, também tocou, que eu não falei na primeira vez, que é a contribuição enorme, né, que pesquisadores vindos dessas experiências territoriais, daí o encontro também, né, dessas práticas com a universidade, resultando, né, em pesquisas bastante importantes que vêm consolidando, né, noções, ideias-força, modos de pensar, né, como a própria ideia do aquilombamento, né, cito aqui de novo a pesquisa, né, do Emiliano Camargo de Davi, que é uma das pesquisas muito inspiradoras, mas que coladas, né, nessas práticas, que acompanharam essas práticas, então são pesquisas que vêm dando, né, consistência e dimensão formativa e de contágio, né, de expansão
para essas práticas. Acho que São Paulo, pelo menos os quilombos na saúde, estão sendo uma experiência muito animadora e estão resultando, inclusive, então só para complementar, na discussão atual do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, que permite que muitos estudantes, né, entrem em contato com o SUS desde o seu primeiro ano, às vezes na graduação, possam trabalhar pela escolha que o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde fez nesse momento de equidade racial, possam estar nos quilombos, né, nos quilombos das diversas coordenadorias de saúde, experimentando, então, uma política nacional de saúde integral da população negra, que não se faz, então, como especialidade, né, mas se faz como transversalidade, como caminho, né, coletivo, caminho que orienta todo o SUS, né? Então, acho que é isso. Muito bom. A gente é o chão que a gente pisa, né? Então, eu fico pensando assim nas práticas, eu sou fortalezense, sou cearense, né? Mas moro em Recife já há mais de 20 anos e acompanho muitas questões, muitos movimentos instituintes, né? Seja especificamente nos locais que eu trabalho, entre o Agreste Pernambucano e Recife, né, como capital, e a própria região metropolitana, seja também nos movimentos sociais que eu acabo acompanhando, né? E eu penso que, queria citar aqui alguns dos movimentos instituintes que eu visualizo, né? Um primeiro seria a partir desse próprio lugar da descentralização que o SUS tem, né, a derivação que foi a gente ter um programa, né, uma política nacional de saúde integral da população negra, vem construindo desdobramentos no sentido de se pensar, a partir da lógica do território dos municípios, uma política municipal de saúde integral à população negra. Então, Recife, por exemplo, tem, desde o ano passado, e aí concordo que bem tarde, né, mas antes tarde que mais tarde, né, uma política que vem trabalhando a saúde integral da população negra, vem trabalhando as questões relacionadas a LGBTQIA+, do preconceito com a população LGBTQIA+, seja também na questão capacitista, né, da luta anticapacitismo. Então, há uma política desenhada nesse sentido. Acho que esse desdobramento é uma vitória, né, a gente ter isso construído. E em Recife, por exemplo, a gente tem algumas questões, e aí pensando um pouco na saúde mental, o próprio movimento, né, a riqueza da cultura popular pernambucana, que é tão destacada, ela tem um forte marcador, que é o marcador do povo preto, né? Então, a gente pensar que muita dessa riqueza que Pernambuco se coloca, né, e apresenta aí para o mundo, né, esses dias agora, Cannes dançou frevo, né? Então a gente pensar que esse elemento tem uma negritude muito forte, tem uma contribuição do povo negro muito forte, né? Então, e esse lugar e essas ações intersetoriais que acontecem no SUS, elas têm muita força exatamente por conta dessa questão histórica e cultural. Então, a gente pensar que centros de convivência, né? A gente tá com um centro de convivência que trabalha com os elementos de arte. Quando a gente fala de arte pernambucana, a gente tem esse marcador muito forte dessa contribuição do povo preto. Então, a gente tem a cultura negra, né, fortemente contribuindo nesse sentido. Então, a gente pensar no próprio movimento de reforma psiquiátrica, né, e o quanto que ele precisa avançar, e o quanto que esse caminho da arte é uma brecha e é um instituinte, né, e isso vem acontecendo. A gente tem um projeto muito bonito lá no município de Recife, que chama Ninar nos Terreiros. E aí fala um pouco e dialoga um pouco com as falas, que é nesse sentido da gente pensar essa transversalidade. Então, a ideia não é a gente encaixotar uma especialidade, vou ser especialista ou vou ter um centro de saúde da população negra, mas a gente construir esse lugar, inclusive numa perspectiva antirracista, lá para aquelas crianças que estão ali nos terreiros de Recife, que são cada vez mais gentrificados, né? Mas que estão ali, que podem e devem ter direito de ter ações de saúde. E essa ação ela é integral, para além do debate antirracista, essas crianças elas têm direito à saúde, elas precisam ter intervenções de saúde, cuidado, e a garantia desse acesso transversalizado com essa pauta e fortalecendo a autoestima daquelas crianças e garantindo esse cuidado de saúde ainda ali nos primeiros passos, nos primeiros anos,
com o povo preto, pelo povo preto, nos terreiros, que é uma herança forte da religiosidade do povo preto. Então, isso foi algo, e é algo que eu percebo e vem desde 2015 acontecendo, é um programa premiado, Projeto Uniná dos Terreiros, me parece uma prática muito interessante nesse sentido, né? E aí, outras coisas que eu venho acompanhando, né? Então, acho que tem uma coisa muito bonita, que é o próprio movimento Negrex, né? Que é um movimento de estudantes negros e negras de medicina, né? Então, construído aí com esse desdobramento da presença dessas pessoas na universidade de forma pioneira, né? A partir das cotas, essas pessoas vêm resistindo aí em franca minoria, né? Especialmente nas faculdades de medicina, mas que agora com as cotas houve uma maior presença. Então, essa organização, ela tem uma riqueza muito interessante, né? A minha especialidade, médica de família e comunidade, a gente tem lá na SBMFC um grupo de trabalho específico de saúde da população negra e que produz debates, produz atividades no Congresso, produz pesquisa, né? Então, é nesse caminho instituinte da gente construindo outros lugares, outros olhares e outras intervenções que consigam entrar nessa brecha e garantir a criticidade e esse olhar mais transversal que a gente tanto necessita, né? Potente. Queria que vocês comentassem, a partir de tudo que vocês falaram, o papel, a importância dos conselhos de classe, tanto o Conselho de Medicina como o Conselho de Psicologia, no desenvolvimento, na possibilidade de avançar as políticas exitosas. Ou não. Sim. E aí é como vocês... Tá. Bom, acho que o Conselho Federal de Psicologia e por consequência, os conselhos regionais, né, tem, no caso da psicologia, há bastante tempo implementado já uma diretriz, né, muito clara de direitos humanos e de compromisso social da profissão, né, com a garantia de direitos, com a construção de cidadania no Brasil, que foi muito importante. Isso se resultou, por exemplo, num trabalho de escuta dos profissionais, né, nas diferentes políticas públicas e na sistematização dessas experiências na forma de cartilhas, debates, de material, de subsídios, né, de orientação profissional. Bastante importante, acho que os conselhos de psicologia têm tido um papel muito ativo, né, em todos os debates de direitos humanos, e o debate, obviamente, suzista aparece, né, acho que muito, até porque, eu diria, não sei hoje exatamente o número, mas nós temos um número enorme de profissionais da psicologia no SUS, que, né, talvez o principal lugar de presença dos profissionais psicólogos, né? Então, as políticas SUSistas estão presentes nas diferentes contribuições que a psicologia tem dado aí, né? Especificamente também na saúde mental, que acho que é uma... Mas, e com debates específicos, né, focalizando relações raciais, relações de gênero, né? Então, acho que a gente tem tido, assim, a possibilidade de retornar para toda a profissão e também na formação dos profissionais esse conjunto de conquistas que a psicologia tem feito, né, ao lado das muitas lutas, né, das lutas SUSistas, das lutas de direitos humanos como um todo. Então, eu vejo que é um papel muito ativo, muito, né, de fato, indutor, e está nas audiências públicas, nos diversos debates, né, se posicionado. Então, acho que tem sido um trabalho bastante importante, né, da psicologia. Infelizmente, a gente não pode dizer a mesma coisa da minha categoria, né? A gente tem, e acho que tem uma questão histórica bem importante, né? Se a gente vai fazer uma análise, e essa é uma análise de poder que é para além dos conselhos profissionais, que é quantos conselheiros das profissões da saúde, mais notadamente na medicina, são homens pretos, mulheres pretas, né? Então, esse marcador me parece ser um grande ativador de uma outra chave, né, de a gente pensar que essas questões todas que a gente vem colocando, né, que emanam dos movimentos sociais, que emanam da própria construção do SUS, elas não chegam nos conselhos de classe, mais marcadamente no Conselho de Medicina, né,
da forma que deveria ser, né? Então, a gente poder pensar que esse acompanhamento, né, no peripasso da construção do SUS, pode e deve ser de interesse da categoria médica na medida em que o SUS é o principal empregador dos médicos e médicas do Brasil, né? Então, seria muito importante que a gente tivesse avanços nesse sentido, como a gente percebe, por exemplo, no Conselho de Psicologia de algumas outras profissões da saúde, a gente pensar para além do que é bom ou não é bom para a classe médica, que não é uma classe social, é uma categoria profissional, são trabalhadoras e trabalhadores de saúde, o quanto que essa categoria poderia e deveria contribuir no sentido da construção e do fortalecimento desses princípios e diretrizes do SUS, né? Então, a gente pensar que a gente ainda tem muito a avançar enquanto medicina, enquanto entidades médicas. Nós sabemos que isso é um processo histórico, isso sequer é uma exclusividade da experiência brasileira, né? A gente tem aí, desde a Revolução Científica, uma conformação muito conservadora, né, das entidades médicas e da categoria de trabalho médico, tal qual ela foi forjada, né, ao longo dos séculos. Então, compreender esses atravessamentos no sentido da saúde integral da população negra, por exemplo, e não só, a gente pensando as questões da LGBTQIA+, fobia, das questões relacionadas ao capacitismo e do próprio debate de interseccionalidade, que não sequer aparece como um lugar de aprofundamento, né, ético, epistêmico, que deveria ser uma das funções desse pensamento, né, enquanto corporações, né? Vamos ter que brigar muito mais, né? A partir dos modelos exitosos que vocês trouxeram, queria saber como vocês pensam expandir esses modelos. Se há experiências de ampliação desses modelos serem replicados em outros lugares. Poderiam falar um pouco sobre isso? Sim, eu acho que essas práticas, né, que a gente fez referência, elas têm encontrado, né, isso que eu falei anteriormente, tanto uma dimensão de contágio, de expansão, a partir das próprias pesquisas e das sistematizações e dos processos de formação que elas têm gerado, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a experiência do aquilombamento nas margens, né? Que é uma experiência de coletivos que vão, então, trabalhando com profissionais do SUS, do SUAS, levando, né, essa ideia do aquilombamento como uma experiência mais, né, ampliada. Então, acho que os processos formativos, eles são, e acho que não é à toa que o SUS, desde o início, né, constituiu como parte do seu fazer a experiência de educação permanente, e a gente sabe que formar, né, transformar as instituições passa por produzir novos sujeitos, e acho que o SUS tem tido, né, essa experiência, e essa experiência ela tem hoje também sido protagonizada por outros coletivos, né, eu vejo muitos grupos se organizando e oferecendo, portanto, e também coletivos de psicanalistas, coletivos, né, de outros profissionais que têm tomado, né, o tema, né, do racismo e das práticas antirracistas como uma questão. Então, eu acho que a experiência formativa, né, que é uma experiência entranhada no SUS, né, ela é uma experiência importante, mas acho que essa é uma via possível, né? Por isso os conselhos também têm, né, esse papel de produzir subsídios, de sistematizar, as pesquisas também, mas acho que tem também essa dimensão muito singular dos territórios e das invenções, né, que estão se multiplicando. Acho que o Tadeu falou disso, né? A gente tem visto assim uma efervescência de práticas, e o que nos interessa é exatamente essa possibilidade singular, talvez mais de o que pode ser transmitido. Acho que são essas ideias-força, né, que estão comparecendo, inclusive, como elemento transversal. Por isso a gente vai, o Aquilomba SUS não é São Paulo, não é Recife só,
é uma quilomba SUS, né, nacional, com suas singularidades. Acho que é isso que a gente vai vendo também, cada lugar, né, trazendo experiências muito distintas, né? Então, eu vejo também o papel dos movimentos sociais hoje, né, como eu tenho trabalhando muito com juventude, tenho trabalhado muito com os temas, infelizmente ainda, né, da letalidade policial que afeta jovens e, portanto, as mães, por exemplo, e familiares dessas, né, que vivem essas experiências, que hoje também buscam, né, e propõem certos modos de cuidado, né, dizendo que o SUS, de certo modo, para elas também parece insuficiente, e no sentido de que são experiências que nem sempre podem ser escutadas, e, né, pelos efeitos do próprio racismo institucional. Então, eu acho que seguir os movimentos sociais hoje, estar ao lado, acompanhar, né, tem sido para nós o principal modo de não só quer dizer, menos de transmissão, mas ao contrário, né, de invenção e de reinvenção permanente dessas práticas, né? Então, acho que eu vejo um pouco, são essas famílias, esses movimentos, hoje são os grandes formadores também né, dos profissionais, dos estudantes. A gente tem feito também um pouco essa experiência de troca de saberes, né? De que essas famílias possam estar operando, né, como formadores, como, enfim, protagonistas, né, para valer da construção dessas experiências, né? Então, acho que tem uma inversão também, coisa que tanto Tadeu quanto o Rafa colocou, o lugar da universidade de seguir os movimentos sociais, hoje estar ao lado, né, e poder fazer disso um espaço de produção de um saber coletivo, né? Eu penso que a gente tem ainda tantos desafios, né? Mas bom, e como educadora Paulo Freireana, né? Paulo Freire, que veio do lugar de onde eu atuo hoje, e que nos ensina muito nesse sentido, né? Do quanto que a gente precisa fazer giros nesses nossos processos do aprendizado, né? E a gente pensar que a gente, enquanto universidade, precisa de uma vez por todas acabar com esses muros da universidade. Por mais que a gente tenha avançado numa perspectiva das cotas, por mais que a gente tenha aí alguns giros importantes no sentido PET, saúde, né, como o Cris bem lembrou, a gente pensar as induções de política, né, a gente pensar o próprio VSUS, colocar o corpo dos estudantes, dos aprendizes na experiência do SUS no território, mas construir esse lugar que sai do lugar da participação popular. Eu fico muito desconfiada quando a gente fala ainda de participação popular, porque parece que a universidade ela está num lugar e o povo está em outro lugar. E está mesmo, né? Quando a gente fala isso, tem um ato falho. Então, como é que a gente quebra isso? Então, a gente não fazer para o povo, a gente fazer com o povo, porque a gente precisa ser povo. Então, esse é um desafio ético, epistêmico, que me parece que é um grande lugar que a gente vai precisar ter enquanto universidade para poder pensar esses processos, né? Uma potência que eu vejo muito forte é a gente poder pensar o que é que vem emanando nos territórios, né? Então, a gente pensar, por exemplo, nas experiências Covid, né? Eu estava atuando numa região da periferia da Zona Norte da cidade do Recife, no Morro da Conceição à época. Fui uma trabalhadora de linha de frente da pandemia, na atenção primária. E o que a gente percebeu logo no início da pandemia, ali naqueles meses horrorosos, todos foram, mas aqueles primeiros de tantas incertezas, foi que a gente viu o pior e o melhor emanando nos territórios. E quantas invenções e quantos instituintes surgiram. E eu sei que a gente tem experiências super interessantes também aqui em São Paulo, mas o quanto que a gente conseguiu produzir a partir de um SUS que, mesmo sem uma governança instituída, muito pelo contrário, né? O que a gente teve foi um projeto genocida, né? E nós sabemos bem quais foram os corpos que morreram mais, a cor da pele das pessoas que morreram mais. A gente pensar que apesar disso, a despeito disso, a gente teve um SUS que foi construindo talvez uma aproximação que não pode nunca acabar,
que é essa aproximação de fato com os territórios que foram construindo suas auto-organizações e pensando elementos de potência, né, da construção do cuidado de si, da construção de uma proteção ali comunitária, de uma pactuação de proteção comunitária. Então, eu penso que a gente não pode perder, faz 5 anos, parece que faz 200, né, que a gente viveu a pandemia da Covid, mas acho que a gente tem que extrair aprendizados desse lugar, né, que o quanto que a gente foi catapultado por um modelo neoliberal a pensarmos no indivíduo, no recorte individual e nesse lugar de primeiro eu, depois eu, depois eu, e o quanto que isso vem massacrando as pessoas, o povo brasileiro como um todo, mas em especial as pessoas negras. Então a gente pensar que não é para a comunidade, é com a comunidade, é a partir da comunidade. E esse giro na universidade, ele precisa ser também epistêmico, ele precisa ser um giro de dizer, eu vejo o movimento de vocês no AMA, que coisa linda a gente poder democratizar os saberes da psicanálise. A psicanálise que nasceu branca, tinha um lugar branco, e que foi surgindo esses instituintes também dentro da psicanálise, né? Então, a gente precisa fazer isso na psicanálise, a gente precisa fazer isso na saúde mental como um todo, a gente precisa fazer isso na medicina, a gente precisa fazer isso no SUS, mas sempre que isso acontecer numa perspectiva de participação popular e de um lugar de segunda categoria dessas pessoas, a gente tem uma tendência muito grande de estar errando, porque nesse agir leigo, nessa emanação de sabedoria com o território, a partir dele, que essas soluções elas vão sendo construídas, né? Eu acredito muito nesse lugar. E pensando essas coisas, esses processos instituintes acontecendo, a gente podendo ofertar aprendizagem significativa para os nossos estudantes, para os nossos aprendizes, pensar que vivenciando no corpo as situações, saindo do lugar do discurso de que precisamos ser antirracistas e a gente operacionalizando isso junto e com as pessoas, talvez a gente consiga ir para um outro lugar. Eu vou fazer uma pergunta, vocês considerem se já não falaram sobre ela, né? Como o Estado tem atuado para garantir que essas práticas se consolidem e se ampliem no cuidado da saúde mental da população negra? Há um Estado que está garantindo? Eu acho que tem um Estado, mas ele ainda... E assim, o Estado não é um bloco monolítico, né? Nós temos intervenções brechas, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, né? Acho que a gente tem um lugar hoje, então, vocês terem uma ideia, as associações internacionais de educação médica, né? Que eu pesquiso mais fortemente alguns elementos e vou trazendo dos estudos internacionais, elas vêm finalmente se preocupando com a questão do racismo, né? Então, as associações europeias de educação médica, elas vêm finalmente, né? O Canadá, os Estados Unidos vêm emanando esse debate, né? Do racismo na saúde e do racismo nos processos de educação e saúde. Então, acho que tem coisas interessantes acontecendo, acho que temos iniciativas, a gente citou aqui algumas, né? Então, a gente pensar a interiorização dos cursos de medicina, a gente pensar as reformas curriculares dos cursos médicos e dos trabalhadores de saúde, das profissões de saúde como um todo, mas a gente pensando também no Versus, né, nessa vivência, nos estágios, né, nas próprias iniciativas de intervenção do PET Saúde, né, e que vão apontando também enquanto temáticas prioritárias os elementos relacionados ao racismo e ao racismo institucional, ao racismo na saúde, no SUS como um todo, são elementos que são novidades. A gente até bem pouco tempo atrás não tinha, né? Mas, penso eu, ainda ser muito insuficiente. A gente precisa ainda, da mesma forma que a universidade, ela precisa construir seus giros, e esses giros são éticos, são estéticos, são epistêmicos. Eu penso que a gente precisa também olhar numa perspectiva de formação de políticas públicas para um aprofundamento e uma factibilidade, de fato, desse cuidado que transversalize, saia do lugar de uma política e transversalize realmente todos os processos de saúde, sem, repito isso, sem
um enquadramento hiperespecífico, né? Essa é uma pauta transversal, ela precisa ser entendida em todo processo de saúde e doença, em todo encontro clínico, em toda produção de política de saúde e de educação também, né? Ok para você, Cris? Sim, queria talvez só destacar que eu acho que a experiência SUSista ela é uma experiência que colocou em questão, né, a participação, mas de forma muito também a partir dos conselhos, dos espaços, dos fóruns, né, quer dizer, uma política sempre muito rizomática, muito capilarizada, muito conectada, né, com aquilo que vem sendo inventado, né, e acho que esse traço da política, apesar de tudo aquilo que a gente está vivendo, com as ossipizações, com, né, de certo modo, um desmanchamento, né, do modo de funcionar e de operar do Sistema Único de Saúde. Então, temos um desafio também no interior do próprio Sistema Único, né, que, enfim, os estados privatizantes, as formas privatizantes do Estado. Mas eu acho que a gente tem no operar da política essa abertura, né? Essa forma de incluir permanentemente o fora da política na política, né? Então, a participação popular, mas as invenções, né? Então, acho que o SUS continua um lugar vivo, né? Que a gente pode, enfim, produzir política pública, né? Quer dizer, pensando no público numa dimensão diferente das políticas de Estado, né? Porque acho que é uma política de Estado, mas essa face pública permanente, essa face aberta, que, portanto, também pode ser aquilombada, né? Então, acho que a gente não deixar de viver o SUS nessa perspectiva sempre viva da utopia ativa do Sistema Único de Saúde, que é nosso fazer cotidiano e nosso fazer militante, né? Tá certo. Considerando esse contexto, as práticas que a Cris e a Rafaela trouxeram, como você avalia a atuação, o compromisso do Estado para assegurar um SUS que de fato reconhece, enfrenta e busca superar as desigualdades raciais? E complementar com o que você considerar importante. Maravilha. Então, eu acho que, juntando as questões que, né, foram na sequência trazidas aí, eu acho que tem uma urgência, porque eu acho que está caindo de maduro mesmo, a gente poder fazer um mapeamento das experiências exitosas de enfrentamento ao racismo no SUS. Porque as experiências inovadoras, elas surgem do território, elas não surgem do Ministério da Saúde, né? E hoje elas já existem, só que a gente não tem esse mapeamento. Acho que a gente está nessa fase agora, porque a gente lançou um edital ano passado de experiências de enfrentamento ao racismo no SUS, e na sequência o Ministério como movimento social, então acho que tem algo aí né, movimento social, movimento de trabalhadores, movimento estudantil, né, que faz essas, né, tem feito essas trocas, tem feito esse trabalho de baixo para cima, de aquecer, mas isso precisa ir ganhando institucionalidade, né? Então acho que o momento que a gente está é justamente esse, de mapear e mapeando poder aquecer essas trocas, e isso ganhar institucionalidade, né? Isso ganhar lugar, né? Então, o Ministério lançou também, na área de saúde mental especificamente, experiências para poder também fazer esse mapeamento, e acredito que isso seja um passo importante para que essas experiências se espalhem e virem ofertas concretas, porque em muitos lugares trabalhadores querem saber, tá, mas como é que eu implemento aqui? O que eu faço aqui? Qual é a oferta, né? Qual é o dispositivo, né? Porque não tem como enfrentar o racismo sem um tipo de prática que é olhar para o sujeito na sua história, na sua singularidade, né?
E isso já é algo que o SUS não faz tanto, né? Já é algo, um grande enfrentamento, né? Da clínica, do cuidado, onde quer que aconteça. Então não tem como a gente enfrentar o racismo sem ter essa dimensão de acolhimento, seja, né, na atenção básica, seja no acolhimento no hospital, seja na maternidade, ou seja, como é que essas histórias de vida estão afetando a saúde dessas pessoas. Então, acho que essa clínica ampliada, esse acolhimento, né, esses espaços de cogestão, cada vez mais eles precisam ser racializados e essas experiências se tornarem ofertas para as diferentes políticas do SUS, né? Então, eu acho que o compromisso do Estado, eu acho que vem daí, né? Com mobilização social das experiências que já estão em curso. Boa. Obrigada, Tadeu. Cris e Rafaela, vocês têm algum ponto a acrescentar que vocês gostariam de falar e que não foi perguntado? Eu tenho. Eu acho assim, e aí considerando tudo que a gente conversou até agora, eu penso que a gente tem um desafio, né, que ele é um desafio que é clínico, sim, porque, como Tadeu destaca agora no final da fala, tem um lugar do fazer clínico que precisa ser racializado. Então, o que atravessa o corpo de uma pessoa negra clinicamente, e aí eu tô falando de uma perspectiva de saúde física, mas também de saúde mental, espiritual, e os processos subjetivos, emocionais, eles têm uma especificidade que precisa ter uma sofisticação no olhar. E eu acho que a gente precisa avançar muito nesse sentido, né? Acho que é um desafio que ele é clínico, acho que ele é um desafio político, e isso atravessa um pouco o que a gente discutiu, no sentido da gente construir aí novos modos de fazer política, e eu tô falando de uma macropolítica, eu tô falando da política de saúde, mas eu também tô falando dessa micropolítica, né? E nesse sentido, termos cada vez mais trabalhadoras e trabalhadores de saúde negros e negras é fundamental. E pensando em todos os olhares interseccionais, né? É fundamental, eu diria, decisivo para que esse olhar, ele de fato transversalize os processos, né? E é também um desafio ético, na medida em que a gente constrói um discurso e um arcabouço de princípios e diretrizes do SUS e de própria formação de um Estado democrático de direito, e que a gente precisa, em que pese os atravessamentos, né, da política, da realpolitik e de tudo que a gente vivencia na América Latina, em especial, e no Brasil, é fundamental, e aí com a ascensão importante da ultradireita no poder, em vários países do mundo, e ameaçando a todo momento, né, essa maioria minorizada, né, essas tantas maiorias minorizadas, é importante a gente conseguir avançar no sentido de uma defesa ética dos processos em saúde, dos processos de educação, dos direitos humanos, no sentido da gente construir um mundo que, de fato, as pessoas sejam mais importantes que as coisas. Queria acrescentar uma única coisinha, que é lembrar que talvez crianças e adolescentes, pela posição historicamente subordinada, crianças e adolescentes negros, precisam talvez ser o lugar que a gente precisa botar muita atenção. Né? Então, se ocupar, né? Queria lembrar disso, e acho que é muito pertinente isso que a Rafa está trazendo. Temos muito que aprender no corpo a corpo, na escuta e no trabalho cotidiano, e olhar crianças e adolescentes, eu acho que é por onde devemos começar. Ok. Bom, vocês já começaram a falar sobre futuro. Então, nós vamos entrar agora na nossa última sessão, que é o futuro, né? Cris, olhando quais são as prioridades e os projetos que você deslumbra para fortalecer uma saúde mental verdadeiramente antirracista e popular nos próximos anos. Você vislumbra alguma
ação que ainda não esteja em curso ou que é principiante? Eu vislumbro uma ação que está em curso, mas ainda longe, talvez, de ser implementada, que é a que eu tenho estado mais perto e que tem a ver com mortes de adolescentes, né? Prioritariamente pretos e pobres. Então, estamos falando da letalidade policial. Estou falando das experiências das famílias, né, que perdem esses filhos, que estão agora numa construção, numa longa batalha de reparação integral, dentre elas o tema da saúde, da atenção psicossocial tem sido uma demanda, né? E elas têm tensionado muito aquilo que o próprio Sistema Único de Saúde tem oferecido, né? Como sempre insuficiente, incapaz de... Mas porque, claro, temos, né? Precisa se construir muitas saúdes aí, né? A própria produção de memória, de justiça é um elemento, né? Então, talvez esse alargamento da oferta que elas estão ali construindo tem sido para nós uma experiência muito interessante, né? De trabalhar com essas famílias, com essas mulheres, principalmente são mulheres negras, também majoritariamente, que têm aí se transformado em pesquisadoras, né, e têm se colocado como construtoras do cuidado e dando pistas para o cuidado, né, porque elas são importantíssimas no próprio cuidado dos outros familiares. Então a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva. Acho que essa perspectiva tem nos trazido, né, transformações muito importantes, tanto do ponto de vista do lugar da universidade, do ponto que a gente, então, pesquisa ao lado com elas como pesquisadoras dessa própria experiência. E acho que isso traz, de novo, em questão o que eu tinha falado, do lugar dos movimentos sociais e né, na construção de um SUS realmente, né, universal e com equidade e antirracista, antissexista. Eu acho que tem sido esse o horizonte que pelo menos eu tenho vislumbrado como um caminho muito potente nesse momento. E claro, o horizonte formativo que eu não abandono, que eu acho que é nosso lugar de docência e de formação de profissionais de saúde, com todo esse construído, né? Porque mudou muito minha própria forma de fazer produção e de formação a partir das experiências de práticas antirracistas no SUS que eu vivi, né? Então, hoje, eu também, aquilombar a sala de aula é nossa forma de trabalhar. Obrigada. E você, Rafaela? Que ações, para além das que você já disse, são necessárias? O que é preciso ainda fazer para garantir um acesso pleno da população negra a um SUS que respeite e valorize os saberes ancestrais e os modos próprios de cuidado? Eu penso, Lúcia, que a gente tem um lugar de desafio do futuro que é o lugar da radicalização da experiência democrática. E nesse guarda-chuva de radicalização de experiência democrática, eu acho que passam várias dimensões, né? Uma primeira é uma dimensão certamente de memória. Eu penso que nós temos uma dívida histórica imensa, incalculável com o povo preto. E isso é um processo histórico longo, profundo, doloroso, mas que é fundamental de acontecer. Então, a gente discutir branquitude, eu não tinha colocado essa palavra aqui ainda, a gente precisa discutir a branquitude em todos os processos de formação de Estado, de política pública, de saúde mental, de SUS, de políticas de saúde. Então, a gente problematizar esse lugar, construindo esse lugar de memória para muitas pessoas ainda do Brasil. Não existe racismo. Para muitas pessoas ainda no Brasil, um SUS que é universal é um SUS que atende todo mundo igual e que isso é uma condição suficiente. Isso fala de uma necessidade urgente de letramento racial. E esse letramento racial, ele precisa acontecer em sala de aula para todo mundo, para pessoas pretas, brancas, pardas, de todas as etnias, todas as raças, no sentido da gente estar minimamente na mesma página nesse sentido dessa construção de memória. Eu acho que essa dimensão a gente não pode abrir mão, e isso passa nesse nosso lugar, né, Cris, de educadoras e educadores que somos, Tadeu,
Lúcia, e iniciativas como essa, elas são muito importantes nesse sentido de fazer uma problematização com esse nível de sofisticação, de discussão, de debate, né? Acho que uma outra coisa tem a ver, de fato, com esses apontamentos e esses marcadores, né, que precisam ser mais evidenciados. Então, algo importante, por exemplo, de discutir na saúde é a questão, você colocou das meninas, das crianças e adolescentes, da letalidade policial. Eu acrescentaria a questão, por exemplo, do abortamento legal. Então, a gente discutir aborto legal no Brasil é discutir necessariamente uma necessidade urgente de política pública para acabar com esse genocídio de meninas e adolescentes e mulheres, muito marcadamente mulheres negras, meninas negras, adolescentes negras. Então, o próprio debate do aborto legal, ele por si só já é racializado, porque o aborto, ele é legal no Brasil, ele só não é legal para essa população. Então, a gente discutir e enfatizar esses lugares, me parece também um lugar de radicalidade democrática, né? E uma outra coisa que eu penso, pensando no futuro e pensando no contemporâneo, é que a gente precisa sofisticar os nossos instrumentos de luta e, fundamentalmente, os nossos instrumentos de comunicação, né? Com as pessoas que a gente cuida, com as pessoas que a gente ensina, né? Então, a gente compreender que não dá mais para a gente pensar em controle social do SUS, por exemplo, numa modalidade analógica. Não dá para a gente pensar em controle social do SUS com reuniões ali em sala de espera de unidade de saúde, achando que isso vai ser uma condição suficiente, que a gente vai passar ali um PowerPoint, um cartazinho, uma educação vertical, tudo que Paulo Freire e tantos outros pensadoras, né, apontam pra gente que não é interessante, né? Então a gente precisa sofisticar, Tadeu colocou uma coisa muito importante, essa questão da gente levantar essas experiências, dar vitalidade para elas, dar oportunidade de troca, né? Uma troca real, honesta, vívida, potente, né? No sentido de ser inspiradora, de inspirar e de se permitir ser inspirado, né? Numa perspectiva de transversalização desses processos. Eu penso que essas são algumas das muitas, né, experiências que a gente precisa ter no sentido dessa radicalidade democrática. Então a gente tem alguns passos que foram dados, a gente não está no mesmo lugar, mas atendendo pessoas negras todos os dias, né, seja em interconsulta com os residentes, com os estudantes, nas unidades de saúde da família, nos espaços de saúde mental, o que eu percebo é que a gente precisa ainda avançar muito, né, e essas pessoas seguem sofrendo imensamente, e o sofrimento de uma pessoa negra é diferente do sofrimento de uma pessoa que não é negra, porque ela carrega esse lugar na pele, e esse sofrimento produz muita doença e muitos desdobramentos que nós, enquanto pessoas que nos dizemos democráticas e que queremos, de fato, um estado de coisas humanamente decentes para todas e todas e todes, a gente precisa pensar e aprofundar esses processos de radicalização democrática. Obrigada. Tadeu, quais têm sido as principais lacunas ainda identificadas na promoção de acesso integral e de qualidade da população negra ao SUS e que ações ainda podem ser adotadas? E que outras questões você pode trazer para esse nosso encerramento? Então, eu vejo que um pouco essa linha do que já foi trazido aqui, do que a gente vislumbra, do que a gente ainda não pôde trazer, né? Justamente essas lacunas que a gente foi aqui já analisando, que a pauta antirracista ela seja um forte vetor de garantia do direito universal à saúde. Eu acho que a agenda antirracista ela é uma agenda que, ao defender de maneira mais enfática a vida das pessoas negras, ela, na verdade, é uma agenda que fortalece o próprio SUS e o direito universal à saúde, né? Eu acho que isso precisa ser com isso, né, o SUS poder seguir sendo, né, e fortalecendo a sua frente de defesa da vida diante daquilo que no próprio Estado se mantém como
como políticas racistas, né? Ou seja, o Estado ele tem essa contradição, né? E o SUS como política pública, mas também como política de Estado, abraçando de maneira mais contundente o enfrentamento ao racismo, ele possa ser, né, um campo de enfrentamento ao que no próprio Estado se preserva como política de genocídio, né? Por exemplo, não é possível a gente falar do SUS uma política de redução de danos e, ao mesmo tempo, você ter uma política de Estado que está matando a população jovem negra. Como é que você vai falar de saúde mental sem tratar essa questão? Mas a partir do momento em que a gente começa a dizer que não é possível separar a história da saúde mental com o racismo, né? Ou seja, isso permite, por exemplo, ações como tem né, gerado debate, por exemplo, no Supremo, em relação à regulamentação do uso da maconha, por exemplo. É em torno do argumento de que existe um racismo estrutural na política de drogas, é que essa agenda ela tem alguma possibilidade de ser revertida. Ou seja, a partir do momento que o racismo é crime, né, também a gente precisa fortalecer o SUS nesse argumento de defesa da vida em relação àquilo em que o Estado mantém e preserva como política de morte, né? Então, é um pouco nessa direção que eu vislumbro e que eu desejo, no sentido de completar essas lacunas, porque hoje em dia uma mãe não consegue levar a criança no posto de saúde porque você tem uma guerra insana entre milícia e policial, que é a estrutura de uma política de criminalização dos territórios, né? Ou seja, tem uma afetação da saúde mental, da saúde em todos os sentidos, se a gente não tiver a condição de enquanto sanitaristas, defensores do SUS e da vida, fazer esses enfrentamentos. Então, a agenda antirracista, ela tem uma centralidade nessa agenda ampla de defesa da vida, né? Cris, Rafaela, Tadeu, super obrigada. Trouxeram questões extremamente importantes para a gente seguir discutindo e seguir transformando o Brasil para um Brasil sem racismo. Sim. Obrigada. Obrigada, Tadeu. Muitíssimo obrigado. Seguimos construindo essas fontes passo a passo, fortalecendo redes de cuidado, resistência e esperança. Obrigada mais uma vez por caminhar com a gente. Te espero no próximo episódio, que já está no horizonte. Liamar, conta pra gente o que vem por aí. Que discussão potente e necessária, como um tema de extrema importância para nós, pessoas negras, para o SUS e para toda a sociedade. Agradeço imensamente a Lucinha e a todas as pessoas que estiveram conosco até aqui. E é claro, você que vem nos acompanhando aí de casa. Por falar em temas fundamentais, o nosso próximo episódio será sobre clínicas públicas e seu compromisso ao enfrentamento do racismo e o sexismo. Um debate essencial para pensar espaços de cuidado como território de acolhimento, escuta e resistência. Caso você queira saber mais, recomendamos a leitura do livro Territórios Clínicos. Essa publicação é um desdobramento de um projeto da Fundação TID Setúbal, que reuniu, ao longo de 2 anos, 7 coletivos de psicólogas e psicanalistas que atuam em diferentes regiões das cidades de São Paulo, com ramificações em todo o país, atuando no atendimento clínico individual ou coletivo a populações periféricas. Ao longo dessa iniciativa, esses grupos apresentaram, trocaram e debateram sobre suas experiências e métodos de ação no campo social. Eu sou Liamar Oliveira, coordenadora executiva do Uma Psique em Negritude. Este programa é o Pontos para o Futuro. Ele é fruto de um trabalho coletivo que honra a caminhada das mulheres negras que vieram antes e inspiram as que virão depois. Nosso compromisso permanece em fortalecer as mulheres negras,
promover saúde integral e garantir que sejamos livres para viver plenamente. É isso que o AMA tem feito ao longo de 30 anos, pesquisando, formando, produzindo conhecimento e incidindo politicamente. Nosso objetivo é seguir conectando organizações, pessoas e você que tem nos acompanhado até aqui. Vamos nessa construir pontos para o futuro.